Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Precisamos vencer o lobo. Veja esse texto que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é o texto de Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos meditar na palavra neste vídeo. Vem comigo! Relembrando uma historinha muito conhecida, uma historinha infantil, a história dos 3 porquinhos e o lobo mau, me veio uma inspiração muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você neste vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a ler comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 19 até o versículo de número 27. E lá está escrito assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos milagres, muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Esse texto fala de construção, de prudência, de obra, construção de casa. E aí está a ligação quando exatamente eu comecei a lembrar da história dos 3 porquinhos e o lobo mau e fiz então esta comparação com a nossa vida, os 3 porquinhos da nossa vida. É interessante porque na história infantil haviam 3 porquinhos. E cada porquinho foi construir a sua casa. Evidentemente que o primeiro foi para o caminho mais fácil, vou construir de palha, porque a palha é leve e o caminho mais fácil não trouxe para ele uma casa tão resistente. Pois logo quando veio o lobo mau, o lobo então se inflou e assoprou com tanta força, com tanto ímpeto aquela casa, que o seu sopro tirou toda a palha do lugar e a casa ficou totalmente destruída. Esse porquinho correu então para pedir acudimento ao segundo porco. E o segundo porquinho havia construído a sua casa de madeira, um pouco mais resistente, porém um pouco mais trabalhosa do que a de palha, mas menos trabalhosa do que a do terceiro porquinho. Então
Veio o lobo mau sobre a segunda casa, no caso do segundo porquinho, e soprou com tanto ímpeto que aquela madeira foi retirada das paredes, a casa foi destruída e os porquinhos tiveram que correr para pedir ajuda ao terceiro porquinho. Esse terceiro porquinho havia construído a sua casa em tijolo, uma casa de tijolo, com, uma casa muito mais resistente, uma casa de rocha sobre um solo firme. E então veio o lobo, e o lobo assoprou com toda a sua força e não conseguiu destruir aquela casa. Aqueles 3 porquinhos, evidentemente, pelo trabalho prudente, pelo trabalho mais cansativo, pelo caminho mais difícil, que é construir uma casa de tijolo, do que construir uma casa de palha ou uma casa de madeira. Por esse caminho, então, eles conseguiram a vitória sobre o lobo mau. Ora, assim acontece na nossa vida. E quem são esses 3 porquinhos que estão sempre em torno da nossa vida? Quando não, nós próprios nos comportamos como um deles, ou seja, como o primeiro ou como o segundo porquinho. E o que nós devemos representar? O terceiro porquinho, que foi muito mais prudente e buscou o caminho, a porta estreita, o caminho mais difícil, porém que lhe dava a certeza, a garantia da vitória. Vamos prosseguir. O primeiro indivíduo é o preguiçoso. O preguiçoso é aquele que tem preguiça. E quanto a isso, nos alerta a palavra, aí mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que nós lemos, no versículo 13, está escrito assim, olha: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. O preguiçoso vai pelo caminho mais fácil. O preguiçoso, ele procura fazer o quê? A casa de palha, porque dá menos trabalho. A palha é mais leve para se carregar. Não é verdade? Bom, Jesus disse assim, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este caminho é o caminho firme, é o caminho que garante a vitória. Entretanto, não é um caminho fácil, é um caminho estreito, é um caminho justo, é um caminho onde a gente precisa se consertar, e isso dá trabalho. O segundo indivíduo é o insensato. O insensato é aquele que não tem bom senso, não é prudente, não é previdente e não é cauteloso. E a palavra de Deus nos alerta também quanto esse tipo de indivíduo. E diz assim: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Mateus 7, 26, que nós lemos no início desse vídeo. Mateus 7, 26, da maneira. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa é a conduta e a postura do insensato, aquele que não tem bom senso. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho, este é sábio. Então, escolha o seu caminho, escolha o teu perfil, a tua característica, o tipo de personalidade que você quer ter, né? Uma pessoa de sabedoria, sábia, ou uma pessoa insensata que não para pensar nas coisas que faz. O terceiro indivíduo é o prudente.
Prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Rocha que dá firmeza, rocha não se abala, sobre a rocha. Está escrito assim no texto que nós lemos no início do vídeo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O prudente, ele coloca a sua casa sobre a rocha. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, está escrito assim também: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E aí, quando esse versículo é lido, evidentemente, ele nos manda no meio de lobos. A história infantil, ela traz exatamente este personagem do lobo, que destrói as casas para poder consumir com a vida dos porquinhos. Nós não somos porquinhos, mas nós temos porquinhos insensatos e à nossa volta, porquinhos preguiçosos à nossa volta, que de uma maneira ou de outra vai impactar a sua vida, e você precisa ter cautela, ter prudência para poder tocar e continuar vitorioso. Precisamos vencer o lobo, e para vencer este lobo nós temos que nos guardar na prudência. Temos que andar, se nos conduzir e construir, fazer as coisas com prudência. Eu fico por aqui, agradecendo aí a sua audiência por você ter assistido este vídeo, ter chegado até aqui ao final comigo. E se esta mensagem foi importante para você, se você gostou dessa mensagem, se te transmitiu verdadeiramente alguma coisa e você acha que foi bom, por favor, compartilhe esta mensagem com alguém que você acha que ela pode ser útil também para essa pessoa. Compartilha, e se você não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho, tá? Acione o sininho e você vai ser avisado todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo novo. Além disso, você vai estar ajudando também ao crescimento deste trabalho e deste canal. Muito obrigado e conte comigo.